uma unidade de gay. Ian Neves, numa de suas últimas lives, nos seus últimos saques, serviço de atendimento ao comunista, que aliás eu tô pensando em roubar esse saque dele e fazer o serviço de atendimento ao cinéfilo comunista. O saque. Vou fazer isso. Saque. Tá ligado? E ele falou sobre cinema nesse saque aqui. Falou de cinema. Então vamos falar. Vamos ver aqui o que ele disse sobre cinema. Vamos ver se Ian Neves, além de comunista, fala sobre cinema. Vamos? Bem? Vamos lá. Pastel e não buelo, na Argentina é torta. 20 é acerto. Eu não gosto de RPG, gente, desculpa. Antes de eu começar a ler... Olha, tem uns porquinhos da Índia do nada. Antes de eu começar, eu queria citar um relato pra vocês, já que a gente tá tendo essa conversa de amigo aqui. Eu tava assistindo o João Carvalho no Desencontros. Assistam João Carvalho no Desencontros, episódio maravilhoso, que inclusive foi votado no Desencane, o nosso Melhores do Ano lá dos Desencontros, como o melhor programa com convidados do ano. Vocês viram o programa? João Carvalho ficou em primeiríssimo lugar como o melhor programa do ano. E Ian Neves ficou em terceiro. Então, assim, a comunada, pelo menos nos Desencontros, tá dominando. E o João tava falando... O João é uma pessoa peculiar, né? Vocês sabem disso. Não importa o quanto você conheça do João, acho que a palavra peculiar é uma palavra que vai contemplar todo mundo. E eu tava vendo o João falar dos filmes favoritos dele. Não sei se vocês viram. Inclusive, eu mandei uma pergunta, que era quais melhores filmes pra assistir sob a influência da maldita erva paçonha. Que foi a melhor pergunta do programa, hein? Ninguém vai tirar isso de mim. Mas aí ele falou dos filmes favoritos dele, e o que ele colocou em primeiro lugar é um que eu já tinha ouvido falar, e que é o Mártires, que é um filme francês. Eu já tinha ouvido falar. Não assisti até hoje. Não assisti. Eu tenho um certinho preconceitinho com o extremismo francês. Na verdade, eu tenho um preconceitinho com essas tendências contemporâneas que se utilizam muito do choque. Porque tendem... Eu não tô falando de Mártires porque eu não assisti. Então eu não vou falar só porque eu tenho esse negócio, tá? Mas eu tenho essa preconceitinho porque há uma tendência nesse cinema contemporâneo dos anos 2000 por diante de se utilizar do choque como uma muleta narrativa. O que eu quero dizer com isso? O choque como um artifício para tornar o filme bom por causa do choque. Foda-se a narrativa. O choque é suficiente para torná-lo bom. Porque é isso. Aquele discurso que eu já falei para vocês inúmeras vezes. O modernismo, apesar de ter trazido para a arte muitas coisas legais, também trouxe uma influência para o espectador da ideia de que um bom filme, não só um bom filme, de que a arte deve incomodar. Que a arte deve provocar. A arte não deve porra nenhuma. E aí, quando a arte deve incomodar, quando a arte deve provocar, quando a arte deve chocar, isso vira muleta e se torna um artifício de uso fácil pra tornar o filme bom. Porque pra ser bom, então tem que chocar, então choca. Bota um bando de galinha pra chocar. Mas arte não é galinha. Cinema não é galinha pra ter que chocar. Pode chocar? Pode. É um artifício narrativo interessante? Pode ser. Mas pode ser. Essa é a parada. Eu tô vendo aqui que tu conhece a Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Já tinha ouvido falar que esse filme é um filme de terror importante e tal. E falei, pô, eu tô numa vibe de assistir mais filme de terror, cara. Agora, não estou falando que isso é o caso de Mártires, porque eu ainda não assisti. Mas não assisti ainda por um preconceitinho. E é normal de ter alguns preconceitinhos. Mas o João Carvalho é o favorito dele. E eu confio no tio. Em algum momento eu vou assistir. Prometo. Quando eu não sei, mas eu prometo. Que agora eu tô forte, não sinto mais medo, durmo de... Quem veio primeiro, o cinema ou a choca? O cinema ou a galinha? Quem veio primeiro? Luz apagada, não sei o quê.
Beleza. Aproveitei e fui ver o Mártires. Chat, eu me considero uma pessoa de estômago forte. Mas eu vou dizer o seguinte. Da metade pra frente do filme, a minha pressão caiu. E eu fiquei assim... Eu fiquei com... Eu fiquei como se eu tivesse, tipo, jejuado por uns dias, assim. Assim, se você viu o filme... Eu não vou falar o que acontece. Cagou rebolando. Mas se você viu o filme, você sabe exatamente do que eu tô falando. Você sabe exatamente de qual cena eu tô falando. Tipo, a minha pressão caiu... Na hora que eu vi a cena, minha pressão caiu, eu fiquei meio... Nossa, cara, acho que eu preciso de um salzinho embaixo da língua. Eu fiquei o resto do dia... Salzinho embaixo da língua, aí lá. Ai, uma unidade de gay. Meio com calafrio, meio com formigamento na mão. Tipo, é lógico, depois de filme... Todo mundo que já assistiu filme de terror sabe isso. Depois esse sentimento passa. Mas no primeiro dia eu fiquei meio... Sabe, com aquele arrepio na nuca. Aquele negócio meio... Eu caí no bait do João. Eu fico imaginando ver isso no cinema, cara. O filme quase te deu um derrame. Eu tava sentindo um formigamento na mão. Cara, eu fui assistir no cinema Love, do Gaspar Noé. Assim, não recomendo Gaspar Noé. Sobretudo Love, não recomendo. Mas não recomendo mais ainda você assistir Love no cinema. Eu devo ter levado umas 3 esguichadas na cara. Assim, das que eu contei. Das que eu contei, eu devo ter levado umas 3. A mão esquerda, assim. Ele explicou porque é o favorito dele? Acho que sim. Que ele falou que é da onda do extremismo francês que não pula o tubarão. Eu acho que pula um pouco. Acho que ele pula um tubarão. Deve ser os outros que pulam mais tubarões. Vi no... Ah, mas filme que pula o tubarão é muito delícia. Pra quem não sabe, pular o tubarão é quando você escapa muito da realidade. Tá ligado? Pular o tubarão é isso. É Sharknado, tá ligado? Mas pular tubarão é legal. Pular tubarão é maneiro. Pulem tubarões. Cinema, pule tubarões. Cinema em SP ano passado, eu só veria agora que eu já vi uma vez. Porque o choque de ver pela primeira vez no... Qual é a parada desse filme chamado Love? Cara, é literalmente quase um filme pornô. É basicamente isso. Então, assim, é um filme muito explícito, só que ele foi em 3D, se eu não me engano, e tem literalmente esguichadas na lente da câmera. Literalmente. Literalmente esguichadas na câmera, na cara. É muito. É isso. O cinema ia me deixar com... Eu acho que eu não ia... Eu ia ter que sair de lá carregado, tá ligado? Pular tubarão é uma expressão pro cinema quando as coisas são... E assim, sem nenhum tipo de moralismo. O filme pode ser bom com esses artifícios, tá? Um bom filme pode ser um bom filme com isso. Não é o caso de Love, tá? Não é um caso de Love. Muito fora da realidade. Eu vou perguntar pra vocês, qual que é o filme que deixou vocês assim? Porque eu vi filmes já que eu pensei, nossa, deve ter gente que viu isso aí e se sentiu mal. Deve ter gente que viu e se sentiu tonto e tal. Eu penso, sei lá, Irreversível. O Irreversível é assim, o It the Killer é assim, mas esse me deixou com pressão baixa. Mas Irreversível é abjeto. Irreversível é abjeto. Porque eu já falei isso aqui pra vocês. Um filme que constrói uma ambiência como aquela pra criar um artifício pra aquela cena, pra mim é abjeção total. Total. É a criação de um espetáculo pra aquela cena. Esse me deixou meio... Então, o diretor falou que o Albergue inspirou ele. A Pele que Habito me deixou chocado, mas não me deixou com a pressão baixa. Enter the Void, o Enter the Void, a intenção dele é te deixar enjoado, né? Vai e Veja, o Vai e Veja dá uma... Vai e Veja é foda. São sensações diferentes, né? O Poço... o Poço eu acho um filme meio mediano, assim. No Comunista o Pijama vai ter bolso. Eu adorei essa pergunta, cara. Hereditário, nossa, eu sei que é controverso, mas eu detesto esse filme. Lake Mango, eu já ouvi falar que esse filme é muito, muito pesado. Lake Mango, ele é pesadinho, ele tem uma construção legal, mas é boring. Demora pra pegar. Eu entendo que é o motivo, eu entendo que tem uma construção justamente pra isso. Essa demora pra pegar, ela tem um motivo. Quando vocês assistirem, vocês vão entender. Mas é boring. Suspiria? Nossa, o Suspiria é tão teatral. O Midsommar tem algumas cenas assim. Os diálogos, eles não têm essa pegada. Os diálogos, eles são uma construção do espetáculo da morte. Então, toda a morte no espetáculo... Toda morte no diálogo... Tem aula sobre diálogo na introdução ao cinema. Toda morte no diálogo,
ela é construída a partir de uma plasticidade. É pra gente ver gente morrendo, é pra gente ver até onde aquilo vai chegar, mas é sobretudo pra gente enxergar a beleza naquilo. Essa é a parada. Nossa, o Hereditário eu acho horroroso, cara. É muito difícil, gente, eu gostar muito de um filme de terror que tem elementos sobrenaturais. Porque aí sim tem pular o tubarão. Tipo, o finalzinho do Hereditário eu acho uma das sequências mais toscas do cinema, assim. A sequência tipo, eu dei risada, eu achei engraçado. Do quão o cara tava tentando te assustar e parecia uma criança com um lençol na cabeça fazendo uma bugirubá, sabe? Você assistiu o Farol? Assisti, é bom o Farol. Anticristo me deixou de estômago virado. Os filmes do Lars von Trier, eles têm uma coisa, né? Eu acho que da sequência lá dele, da depressão lá, esse aí é o pior mesmo. Filme do Silvio Santos. Eu ouvi dizer que o filme do Silvio Santos pega, tipo, um episódio da vida dele de um sequestro e o filme inteiro, e começa com um monólogo do Celso Portiolli olhando pra câmera. Cara, mal posso esperar pra não ver. Clímax me deu diarreia. Eu acho o Clímax um filme interessante, assim. Eu acho o Gaspar Noé é tryhard pra caralho, né? O Gaspar Noé, ele tá muito tentando chocar. Paixão de Cristo. Pô, é que eu já sabia do spoiler que Jesus morre no final. Mas ele retorna. A atuação do Rodrigo Faro no filme de Silvio Santos é a mais aterrorizante. Dente Canino. Eu acho esse filme... A ideia é mais perturbadora do que o filme. É porque a parada é essa. Você talvez não tenha continuado. Você levou um spoiler. É porque é tipo Psicose. Jesus Cristo morre no meio do filme. Tá ligado? Mas você não continuou. Você não continuou a história. Se você continuasse, você ia ver o que acontecia com ele. O filme em si. E o Yorgos Lanthimos é um cineasta medíocre e ninguém quer admitir isso. Você assiste Dorama... Uou! Tô contigo. É isso. É mais um desses diretores punheteiros. Yorgos Lanthimos é diretor punheteiro. Ele não se decidiu o que ele quer ainda. É tipo o Ponzi quando foi lá no programa e ele disse que encontrou... Ele disse que o Orochinho é filho dele. O Ponzi disse que o Orochinho é filho dele. E ele falou que viu o Orochinho no quarto. E ele tava... Ele tava fazendo o quê mesmo? Tava fumando droga e batendo punheta. Ele falou, não, é um ou outro, os dois não podem, os dois juntos não dá. Os dois juntos não dá. É mais ou menos por aí. Tá ligado? O Yorgos Lanthimos não decidiu ainda se ele é diretor ou se ele é punheteiro. É um ou outro. Se decide, cara. É uma punhetação nos filmes dele. Puta que pariu. Ai, Felipe, que vocabulário chulo. O que é punhetação nos filmes? O Yorgos Lanthimos é dessa linha Gaspar Noé, Michael Haneke, Lars von Trier. Alguns são melhores do que outros, tá? Alguns ainda conseguem ter uma construção narrativa. O Michael Haneke, por exemplo, é um deles. Tem uma construção narrativa ali que dá pra pegar, tá ligado? Só que essa linha de diretores punheteiros é essa linha onde a construção narrativa é foda-se. Então o Lanthimos é aquele diretor que é assim, olha, vou te entregar uma coisa aqui, e ele não entrega. Olha só, vou te entregar mais uma coisa aqui, e ele não entrega. Por que ele tá fazendo isso? Pra tentar construir mistério. Pra tentar construir um senso de mistério. Ela, toma, mais um pouquinho aqui, mas não entrega. Toma mais um pouquinho, não entrega. Pra chegar lá no final e ele trazer uma ideia que é supostamente subversiva. Mas, meu amigo, você só ficou de punhetação o vídeo inteiro. E aí no final você tentou chocar. Olha, que legal. É isso. Eu não assisto muita série. A última série que eu assisti foi From, que é uma série de terror que eu gostei até os caras começarem a pular o tubarão também. O Ian lê só a Twitch, eu aqui também não tem Twitch, só tem YouTube. Não vi a Batalha do Lago Chantin. Eu sei que é gratuito, tem no YouTube, se não me engano. Eu não gostei do Pobres Criaturas. Vocês querem ver uma crítica que me contempla 100% o vídeo do Ora Thiago sobre? Eu pensei, eu não gostei por causa disso. O Ora Thiago fez o vídeo e ele falou exatamente o que eu pensei. Não vou falar pra vocês ficarem curiosos e assistirem o vídeo do Ora Thiago. Não posso falar do filme que eu ajudei no roteiro. Falar eu posso, ele tá em pós-produção. É assim mesmo, o filme demora tipo 1 ano pra sair, porque tem que produzir, aí a distribuidora tem que aprovar, às vezes a distribuidora pede pra mudar coisa, por isso vocês veem muita coisa ruim em filme. Tem tipo final, que a distribuidora pede, isso aqui ficou confuso, tem que colocar um letreiro pra explicar pro público. A distribuidora geralmente acha que o público é burro. Do Yorgos Lanthimos tem um filme só dele que eu gosto, que é o Sacrifício do Cervo Sagrado. É um dos meus que eu mais odeio. Aliás, tem um vídeo pra membros
lá no Desencontros, eu assistindo esse filme. Eu assistindo esse filme pra vocês verem eu assistindo. Esse é o filme mais punheta do Yorgos Lanthimos pra mim. É o que eu menos gosto. É esse e o Lagosta. São os dois que eu mais detesto. O Pobres Criaturas talvez seja o que eu mais goste. E não significa que eu gosto. Não. Desculpa. Os outros eu acho fracos. Acho fracos. Tipo Interstellar. Cara, o Felipe Leão recebeu um comentário muito engraçado esses dias. O Felipe Leão, ele detesta o Nolan, né? E aí ele recebeu um comentário dizendo que o Felipe Leão detestar o Nolan não era postura de comunista porque não era acatar o gosto do povo. Esse foi, na boa, top 1 melhor comentário que o Felipe Leão já recebeu, assim, de alguém tentando criticar ele. Não pode criticar o Nolan, que o Nolan é do povo. O Nolan é do povão, gente. Não pode criticar também o MCU, que todo mundo sabe que é abreviação de meu cu. Por que ele não gosta do Nolan? Por que ele deveria gostar? O povo gosta de tigrinho também, e aí, né? Não pode criticar o Bolsonaro, ele foi eleito, ele representa o povo, né? Nolão da massa. Cara, esse comentário foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Eu quando eu li o comentário, eu não entendi. Porque, assim, supostamente, o cara que fez o comentário, ele é comunista. Pelo menos ele se diz comunista. E eu não vou fazer fiscalização de comunista, apesar de uma galera aí fazer, né? Tá cheio de fiscal de comunista. Tá cheio de comunista fiscal de comunista. Ah, você não é comunista por causa disso. Agora, eu recebi um comentário dizendo que eu não sou comunista porque eu não gosto de Nolan. Por quê? Porque o Nolan é um representante das massas. É literalmente isso, porque o Nolan entendeu o povo. O Nolan entendeu o povo. Pelo amor de Deus, gente. Gente, mais uma vez. Eu vou dizer isso aqui mais uma vez. Eu não quero mais ficar falando de Nolan. De verdade. Mas, sim, eu não gosto. E eu não tô pedindo pra vocês não gostarem. Pode gostar de boa. Fica aí, na boa pra vocês. E eu, com toda sinceridade, quando eu assistir a um filme do Nolan que eu gostar, eu vou falar que eu gosto. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você já tem essa predisposição. Não, de verdade. Se eu gostar de um filme do Nolan, eu vou falar. E eu juro pra vocês. Eu tô jurando, tá? Com todo o meu coração. E não é o coração que eu fiz na calculadora HP. Mas eu juro. Eu vou falar. Tá bom? E você pode seguir gostando. E olha só, por exemplo, eu ligeiramente gosto de Oppenheimer. Eu acho o filme ok. Não assistiria de novo. Acho que seria demais. Mas é maneiro. É maneirinho. Dá pra assistir. Tá ligado? Então... né? Calma, gente. Torcedores, calma. Nolão da massa. Eu agora fui desmascarado. Não sou mais comunista, gente. Não sou mais comunista porque eu não apoio o Nolão da massa. Fui taxado por causa do Nolan. Nolão da massa foi muito bom, velho. Mas é isso, gente. O filme me deixou meio com a pressão baixinha, sabe? Terrifier. Cara, o Terrifier... eu vi filme de palhaço, né? Aí eu vi, porra, sei lá... eu já vi o It Remake, que é uma bosta flamejante. Aí eu vi o Terrifier e falei, porra, mais filme de pagliate, assim, eu tô de boa. Você tem pressão baixa? Não. Quem faz o palhaço rir? Eu vi que virou um estereótipo de terror novo, que é monstro que ri, né? Monstro que é meio coringa. Terrifier é meme? Sem tempo, velho. Palhaço, exatamente. Já assistiu 120 Dias de Sodoma? Já? Eu particularmente não gosto. Eu não acho o melhor filme do Pasolini. Tá errado. Tá errado. Porra, Saló é muito foda. Saló é muito foda. Acho um filme... ele ficou mais popular pelo valor de choque. Não. Eu imagino que pra época deve ter sido meio estranho ver ele no cinema, assim. Tá, vamos lá. Ele ficou popular pelo valor de choque? Acho que sim. Porque se construiu uma ideia extra-filme, não do filme. Aqui que tá a grande parada. Não é do filme. Se construiu uma ideia extra-filme de que Saló seria o filme mais difícil de se assistir. Sabe? E é difícil mesmo. Só que não é valor de choque.
Não é. O filme não é o valor de choque. Existe toda uma construção narrativa antifascista ali. Existe uma história sendo contada, tá ligado? Mas eu particularmente acho um filme meio paia. Pazuello faz filme, exatamente. O pior filme de terror é Escala 6x1 trabalhando em shopping, concordo com você. Deve ser muito ruim trabalhando em fábrica também. Calígula, Ver com a Família. Eu nunca vi esse filme, mas eu ouvi dizer que ele é 100% pau na xereca, assim. Já assistiu Ruptura? Já. A melhor série que eu já vi nos últimos 10 anos, assim. É uma série fantástica, eu tô louco pra ver a segunda temporada. Força aos Discordo. Até porque não assisto séries, então eu vou discordar de tudo. Camaradas da Greve, segunda-feira a gente tá lá de novo. O que seria... Mas eu tô ligado, Ruptura é aquele... que a pessoa entra no trabalho e ela esquece o que tá de fora. Quando ela sai do trabalho, ela esquece do trabalho. Então ela vive duas vidas diferentes. A vida que tá de fora é uma vida maravilhosa, porque não tem trabalho. E a vida que tá no trabalho é uma merda, porque ela só trabalha. Algo pau na xereca? Eu tô sendo altamente descritivo. Qual o melhor Pasolini? Eu acho que um dos que eu mais gosto é o Canterbury Tales mesmo. É bom. Mas o melhor Pasolini pra mim é o As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, Medeia, Teorema e Saló. Pasolini tem essa coisa de fazer filmes de livros clássicos, né? Acho que ele tem o Mil e Uma Noites, que eu achei... Tem o Saló. Niana! Porra! Tem o Canterbury Tales, tem o Decameron também. E tem o filme do Glauber Rocha sobre o Pasolini que eu nunca vi. Que é A Idade da Terra, um negócio assim, né? Eu assisti o Mr. Robot, eu só... Já falei pra vocês, o Pasolini é um diretor de fases. Diria os Raimundos. É um diretor de fase. Ele tem uma primeira fase neorrealista, uma segunda fase que tá ali meio misturada, e uma terceira fase que é uma fase mais política. A segunda fase é a fase dos contos e tudo mais, e uma terceira fase política. Então a primeira fase ali é neorrealista, mais uma vez, Mama Roma, Akatone, etc. Uma segunda fase desses contos, As Mil e Uma Noites, Canterbury Tales, Decameron, Medeia, Édipo Rei, o Evangelho segundo São Mateus, e que é dos contos e da mitologia, né? São a fase mitológica do Pasolini. E a terceira fase política, que é, na verdade, assim, político, o Pasolini sempre foi, desde o neorrealismo. Mas nessa terceira fase, o Pasolini faz Pixie, o Teorema, enfim, são filmes que tem uma questão bem mais acentuada na perspectiva política. Só achei uma série meio velha. Tipo, Mr. Robot é uma série que envelheceu meio mal, assim. Ela tem um andamento meio velho. Da época que série era um negócio que a gente via pirata no Real Player. Vocês lembram disso? Me passavam por CD, por DVD, as séries. Foi assim que eu vi Heroes. Heroes Lost essa época. Era a época que série a gente passava de DVD pra DVD. Eu não tô dizendo que a história do Mr. Robot envelheceu mal. A série tem uma cara de série velha, assim. E a atuação do Mr. Robot é dureza, viu? Já assistiu a Emanuele? Não, minha mãe não deixava assistir TV depois da meia-noite. Baixou o Mr. Robot no casar. Demorava. Mas sabia direitinho, né, Ian? Minha mãe não deixava, mas aí chegava, ligava de madrugada pra ver, né? Minha mãe não deixava. Minha mãe não deixava eu acessar a internet depois da meia-noite também. Mas a gente sabia que era só depois da meia-noite que era barato. Minha mãe não deixava. Mas iam dormir, eu ia lá, ligava o computadorzinho assim, ficava aquela luz do computador, e eu lá mexendo no computador, vendo o Aterrorizante. Pra quem viveu essa época e não acessava o site Aterrorizante, não sabe. Não sabe o que tá vivendo. Essa é a verdade. Minha mãe também não deixava eu acessar o computador depois da meia-noite, mas eu acessava. Vocês sabem. Ianete. Tava muito pra baixar a série no casar, meu Deus, velho. Eu nem sei onde que encontrava, eu peguei em DVD tudo. Mr. Robot é meio sistema é foda, parceiro. Mas é boa, pô. Assisti muito Emanuele e Akira aqui, que tem a ver uma coisa com a outra, velho. LimeWire, Emule, Coelho Ruivo. Você acha que Coelho Laranja tem o mesmo comportamento que Gato Laranja? No comunismo pode... Tinha o site Emulinha. Pode ver anime? Pô, você já não viu One Piece, pô? One Piece é 100% consciência de classe. O que você acha do Veias Abertas da América Latina? Acho fundamental. Acho um texto que vale muito a pena ler. Inclusive, eu acho... Existe uma coisa que os franceses fazem. É muito comum adolescentes, jovens adultos, lerem o Camus. O Alberto Camus. Caralho!
Camus, né? Ler, tipo, Estrangeiro, do Camus. Eu acho que pra jovens latino-americanos, ler o Galeano tem o mesmo efeito. Acho que, independente das críticas do livro, não importa, sabe? O saldo é positivo. Eu acho que jovens lerem As Veias Abertas é uma coisa muito transformadora. É o tipo de coisa que se eu tivesse um filho adolescente, eu ia sugerir ele ler com, tipo, 15 anos. Que acho que é uma coisa que é muito, sabe? Posiciona a gente no mundo de uma maneira muito precisa. Qual sua opinião sobre florestas públicas de sexo? Que isso, varão? Que isso? Você assistiu Ainda Estou Aqui? Não tive tempo, quero ver no cinema. O que você acha do Walter Salles? Rico. Ponto. Rico é bilionário. Qual que é a do Oswaldo Cogiola? Trotskismo. Uma palavra que já a resume. Já leu Soren Kierkegaard? Não, nunca li o Kierkegaard. Eu não sou muito de ler filosofia. Eu sou mais de ler história mesmo. Você gosta do Camus? Eu li antes de ser comunista, então não sei. É uma pergunta capciosa. Vai que eu leio agora e não gosto mais. Você já leu Pai Rico, Pau Mole? Se pai é rico, pau definitivamente deve ser mole. Se uma árvore cai na floresta do sexo e ninguém tá lá pra transar, ela faz som. Já leu Cidade Febril? Já li na faculdade. Muito bom, recomendo. Precisou do Camus pra dizer que a vida é um absurdo? Eu não acho que prosa, poesia e ensaio tem a função de te, particularmente, introduzir ideias novas. Eu acho que a função é mais te introduzir perspectivas novas sobre ideias velhas. Acho que é mais isso, sabe? Todo mundo sabe sobre morte e suicídio. Todo mundo conhece esse conceito. O que o Camus apresenta é uma perspectiva a respeito disso. Inclusive, a filosofia se ocupou muito com coisas que a gente já conhece, mas apresentando perspectivas novas. Qual que é o propósito da vida? O que acontece depois da gente morrer? Por que as pessoas não se matam? Essa é a pergunta que o Camus tá querendo responder. Já assistiu Propriedade? Assisti. É um bom filme de terror. É porque, na verdade, esses conceitos se atualizam, né? A gente conhece suicídio, a gente conhece esses termos, mas esses termos, eles não são essenciais, ou seja, eles não são perenes na história. Então, por mais que o Camus e outros filósofos estejam discutindo temas que são históricos, o próprio caráter histórico desses termos, eles se atualizam de acordo com o contexto. Então, por isso que a gente, quando fala de arte aqui, eu sempre falo pra vocês que eu não sou um essencialista, eu sou um contextualista. Justamente porque, para discutir cinema, não dá pra gente falar sobre o cinema a partir de um preceito da década de 40, senão a atualização desses preceitos da década de 40 pro contexto de hoje. Falar de André Bazin continua sendo muito atual, mas não o André Bazin dito na década de 40, 50, mas o André Bazin sendo atualizado pros conceitos de hoje, por exemplo, com o avanço do digital. Tá ligado? Quando o André Bazin fala pra gente sobre a ontologia do realismo, a ontologia da câmera cinematográfica, que traz pra gente um imediatismo frente à câmera, um imediatismo frente à realidade, e ele tá falando pra gente isso na década de 40, 50. Ora, quando a gente tem o avanço do desenvolvimento tecnológico da câmera, nos possibilitando a câmera digital, e a câmera digital nítida como a gente vê hoje, caralho, é outro lugar. André Bazin continua sendo importante pra discutir isso tudo? Sim. Mas a partir de um outro lugar. Uma atualização desses termos. Eu acho que é muito nesse lugar que a filosofia vai trabalhar também, de alguma maneira. Apesar das ideias velhas, essas ideias velhas precisam ser atualizadas para o contexto atual. Discutir suicídio hoje já não é mais a discussão sobre o suicídio do século XVIII. Isso não significa... XVIII, XIX. Isso não significa que os autores do século XVIII, XIX não sejam importantes, por exemplo, para discutir o suicídio de hoje a partir de uma perspectiva atualizada desses termos. Discutir Kierkegaard, discutir o próprio Schopenhauer, entendê-los a partir da discussão sobre o suicídio, e o próprio Camus. Camus continua sendo interessante para a leitura sobre suicídio, mas vamos discutir o suicídio hoje? A partir desse autor? É possível, sabe? Brasileiro, ótimo. Um dos terrores brasileiros mais interessantes que eu já vi. A história é muito boa. Qual? Brasileiro, ótimo. O Camus tá querendo responder. Já assistiu Propriedade? Assisti. É um bom filme de terror. Brasileiro, ótimo. Um dos terrores brasileiros mais interessantes que eu já vi. É literalmente a classe trabalhadora plantando burguês. A história é muito boa. Coloca a música de fundo. Se eu fizer isso, o vídeo fica silenciado. Eu não posso assistir Propriedade com meu namorado e saímos embasbacados. Eu gosto que é um filme de terror que não tem mocinho e vilão. É um filme bem na cara, assim, bem duro. Já assistiu Olga? Cara, Olga parece uma novela longa, sinceramente. Com todo o respeito que eu tenho ao filme, o filme tem uma cara de novela muito forte. A trilha sonora é mal colocada, a montagem é estranha, as atuações são exageradas. É um negócio um pouco, assim... É um negócio que tem uma cara do cinema da retomada estranho, assim. Nem usando voice meter, eu não consigo fazer que nem eu fazia na Twitch. Eu não consigo separar o canal de música pelo canal de voz.
Adoraria poder fazer isso, porque é ruim ficar em silêncio mesmo. Close na cara o tempo todo, exato. É muito close na cara. A trilha sonora me incomoda muito do Olga. Indica filmes brasileiros, depende de que década. Muda muito de década pra década. Isso é muito legal o que o Ian falou aqui, tá? Porque tem muita gente que fala assim, Felipe, parece que o cinema é o que eu sempre digo pra vocês. No Brasil, no cinema brasileiro, vou até mudar a tela aqui pra gente, olha só. No Brasil, cinema americano é nacional e cinema brasileiro é gênero. Essa é a realidade. O brasileiro lida com o cinema americano como nacional e o cinema brasileiro como gênero. E aí, qual é a grande questão? Você percebe que ninguém vem perguntar pra gente, pô, Felipe, me indica um filme pra conhecer o cinema estadunidense? Poderia. Porque eu tenho certeza que a galera que tá começando a entender cinema estadunidense, ela não assistiu o cinema estadunidense, a história do cinema estadunidense, porque é bom pra caralho. É bom pra caralho. Só que o cinema americano, ele é tão sentido como nacional que parece que não é preciso conhecer. Pra além do que já se conhece. Porque se conhece relativamente ou supostamente muito. Agora, o que a gente pede pra conhecer? Aquilo que acreditamos não conhecer. Cinema brasileiro. Vocês entendem o que eu tô falando? O cinema nacional é o americano. O cinema brasileiro é gênero. E eu preciso conhecê-lo. Só que, pasmem, o cinema brasileiro não é gênero. E na medida que o cinema brasileiro não é gênero, quando você chega pra mim e fala assim, pô, Felipe, eu queria conhecer cinema brasileiro, me indica filme, eu vou falar pra você, tá, caralho, de que cinema brasileiro você tá falando? De que cinema brasileiro você tá falando? Você tá querendo conhecer o cinema brasileiro, tá, mas você quer indicações de filmes brasileiros contemporâneos? Beleza, eu te indico alguns filmes brasileiros contemporâneos. O Dia que Te Conheci, por exemplo, do Renato Novaes, é um baita de um filme. Grace, do Leonardo Moura Mateus, baita de um filme também. 2 filmes desse ano. 2 filmes desse ano, 2 grandes filmes desse ano, por exemplo. Aliás, esse ano no cinema brasileiro teve muitos filmes com sucesso internacional. Nem todos eu acho realmente bons, mas com sucesso internacional. Por exemplo, o Motel Destino, que eu não acho um grande filme, mas estava lá, concorrendo. Então, assim, é o cinema contemporâneo que você quer indicação? Beleza, a gente faz as indicações de cinema contemporâneo. Mas é cinema brasileiro? Que cinema brasileiro é esse? Você quer conhecer as chanchadas? Você quer conhecer o cinema novo? Você quer conhecer o cinema marginal? Você quer conhecer a pornô chanchada? Você quer conhecer o cinema erótico da década de 70? Você quer conhecer o cinema da década de 60 para além do cinema marginal e cinema novo? Você quer conhecer o quê? Você quer conhecer o cinema da década de 80, que é o cinema de resistência ao neoliberalismo, esse sistema de resistência a esse processo de sucateamento da Embrafilme? Tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, inclusive. Tem aula sobre cinema novo, 3 aulas sobre cinema novo, tem 2 aulas sobre cinema marginal. E dentre as aulas sobre cinema novo, a gente fala sobre Embrafilme, sobre esse processo de sucateamento e tudo mais. É do cinema da retomada que você quer indicação? Cara, o cinema brasileiro é enorme. O cinema brasileiro é enorme, é muita coisa. Então é difícil a gente falar assim, eu quero começar a assistir cinema brasileiro, me indica aí. Por onde que a gente vai? É o cinema de gênero brasileiro, é o cinema de terror? Mas é o cinema de terror, de que época? Você quer assistir Mujica? Você quer assistir Juliana Rojas? Sabe? É claro que eu tô dando todo um contexto, mas é claro que quando a pessoa vem com essa pergunta pra mim, geralmente eu começo pelos filmes contemporâneos. Claro. A gente sempre tem que... Isso aqui é uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente também quando você for indicar pra galera filmes, tá? Ninguém é obrigado a ser cinéfilo. Ninguém é obrigado a gostar de filme. Então, sim, se uma pessoa está disposta a gostar de cinema, não adianta você, de primeira, quando a pessoa fala assim, eu quero gostar de cinema, me indica filme, de primeira você mandar um Tarkovsky pra ela, porque ela vai mandar você pra casa do caralho. Tá ligado? Ela vai assistir O Espelho e vai falar, porra, por que tu me indicou essa merda? É isso que tu quer? O Espelho é muito foda. Mas essa pessoa, ela tá querendo começar a gostar. Ela vai te mandar pra casa do caralho. É isso que ela vai fazer. Então começa, vai na boa. Vai na boa.
Pega uns filmes contemporâneos que são levemente alternativos, vai apresentando os principais filmes do ano pra ela, que ela porventura possa não ter assistido. Por exemplo, agora em 2024, eu fiz a minha listinha de 10 filmes favoritos do ano. Eu vou fazer aqui no canal também em breve, tá? Atualizar essa lista e apresentar aqui no canal pra vocês. Mas eu fiz a minha listinha de 10 melhores filmes do ano, minhas 10 indicações desse ano. E eu tenho certeza que muita gente, não necessariamente do meu público, mas talvez também do meu público, nem conhecia a possibilidade que esse filme existiu em 2024. Mas é desse ano. E a pessoa não conhece. Tá ligado? E aí ela passa a conhecer. É o que o Ian fez, por exemplo, recentemente com os 10 maiores discos de 2024. Os 10 discos que ele mais gostou em música. Eu não sou uma pessoa que costuma ouvir muito música. Não por não gostar, mas porque eu não consigo ter tempo pra ouvir. Eu sou uma pessoa que só consigo fazer uma coisa de cada vez. Então eu não consigo trabalhar ouvindo música, não consigo fazer essas coisas. E eu não tenho o costume de parar pra ouvir música. Quando eu paro, eu vejo filme. Quando eu paro, eu leio livro. Quando eu paro, eu faço outras coisas e acabo não escutando muito música. Então, é muito nessa direção. A gente entender com quem a gente tá falando. Essa pessoa, ela não tá acostumada a ver filme, apresenta os filmes do ano pra ela. Pô, o Jurado número 2 do Clint Eastwood estreia hoje. Dia 20 de dezembro, pra quem tá vindo depois. Já estreou, provavelmente. Mas 20 de dezembro estreou o Jurado número 2 do Clint Eastwood. Um baita de um filme, de um diretor que tem sido rejeitado pela indústria, tem sido abandonado pela indústria. É um diretor que sempre esteve premiado no Oscar e agora tá sendo rejeitado. E por isso as pessoas nem estão sabendo, mas tá sendo lançado direto no streaming. Não foi pro cinema. Então muita gente vai passar batido por esse filme. Tá ligado? E aí você fala, porra, Jurado número 2, que pra mim é o grande filme do ano. Pra mim é o grande filme do ano. O Mal Não Existe, do Hamaguchi. Filme foda pra caralho. O final do filme, o final do Jurado número 2 e do Mal Não Existe, do Hamaguchi, é uma coisa que eu... Lágrimas e lágrimas e lágrimas. Lágrimas e lágrimas e lágrimas. Grace, do Leonardo Moura Mateus. Filme brasileiro gostoso de assistir, divertido de assistir, leve, que conta a história de uma moça mitomaníaca, mas ao mesmo tempo é uma história que conta muito sobre migração brasileira para Portugal, dessa dificuldade da migração brasileira. É um filme lindíssimo e muito leve ao mesmo tempo. É um baita filme para apresentar cinema brasileiro pra galera. Sabe? Então começa por aí. Depois você vai entender, pô, mas agora eu quero começar a estudar os clássicos. Você vai de cara apresentar o Tarkovsky? Não, cara. Não. Mostra um Hitchcock. Mostra um Psicose. Mostra um Janela Indiscreta. Eu não digo nem Vértigo, tá? Mostra um Janela Indiscreta. Tá ligado? Mostra um Vincent Minnelli. Um Nicholas Ray. Sabe? Vai entendendo. Um Billy Wilder. Vai entendendo o processo. Não vai de Godard primeiro. Não vai de Godard primeiro. Cuidado com a ejaculação precoce na hora de indicar filme. Essa é a verdade. Prepara. Tem a preliminar. Tá ligado? Tem a preliminar. Eu tenho um filme brasileiro favorito, que é o Rio 40 Graus. O Rio 40 Graus Foda. é o meu filme brasileiro favorito, tanto pela qualidade do filme, quanto pelo valor histórico que ele tem. Se eu tivesse que eleger um que não é o Rio 40 Graus, Os Fuzis, do Rui. Foda. Os dois são muito fodas. O Rio 40 Graus ainda numa fase pré-Cinema Novo, mas foi uma espécie de guru pro Cinema Novo. O Nelson Pereira dos Santos foi uma espécie de guru pro Cinema Novo. Tem aula sobre Cinema Novo no Introdução ao Cinema. 3 aulas. Então, o Rio 40 Graus foi uma espécie de guru pro cinema. Inclusive, a primeira aula sobre Cinema Novo tá gratuita. Inclusive, aqui na descrição, se você quiser assistir a primeira aula sobre Cinema Novo, eu falo bastante sobre o Rio 40 Graus nessa aula. Enfim, então assistam essa aula que vocês vão gostar. E o Rio 40 Graus é uma espécie de guru pro Cinema Novo maravilhosa. E Os Fuzis já é um filme do Cinema Novo. E Guerra. Mas eu gosto mais do Rio Zona Norte, do Nelson Pereira, e gosto mais ainda do Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos. São os meus 2 filmes brasileiros favoritos. Agora, do século XXI eu tenho outros. Do século XXI eu gosto muito do Arábia. Eu gosto muito do Som ao Redor, que é o primeiro filme do Kleber. Mas do século XXI não tem como. Falsa Loura.
Carlos Rauschenbach. Som ao Redor é um puta filme. Já assistiu Dois Coelhos? Eu lembro de quando esse filme tava no cinema. Godard e Tarkovsky são literalmente diretores introdutórios, pô. Não são, Wander. Desculpa, não são. Para, sério, assim, para. Não é. Não é. É claro que, Wander, você talvez, e muito provavelmente, já é uma pessoa já inserida no cinema. E por ser uma pessoa já inserida no cinema, você está com um vício de acreditar que outros diretores são muito mais difíceis que Godard e Tarkovsky. E, de fato, existem diretores muito mais difíceis que Godard e Tarkovsky. Yoshihide Yoshida. Se você assistir um filme do Yoshida, é doideira. Vai apresentar Purgatório Heróica pra alguém e a pessoa vai ficar maluca. O próprio Straub Huillet, é difícil. Mas não dá pra dizer que o Tarkovsky e o Godard são diretores introdutórios. É um segundo passo. Sabe? Introdutório é isso. É o Kubrick, é o Hitchcock, é o Billy Wilder. Essa galera é introdutória. O Tarkovsky e o Godard é um passinho pra frente. Um passinho depois. Cinema, e o chamariz dele era que ele tinha efeitos especiais muito fodas. Mas eu nunca vi. Eles Não Usam Black Tie é um baita filme também. É uma peça de teatro, né? Já assistiu Que É Isso, Companheiro? Já, horrível. Eu odeio esse filme. Primeiro que chamaram todo o elenco... Olha que contrassenso. Chamaram todo o elenco dos Normais e da Grande Família, tipo, no auge desse momento, pra fazer um filme super sério. O Vander tá falando aqui. Quer dizer, tô falando por mim, né? Eu vi os dois adolescentes e fiquei maluco. Eu acredito, Vander, mas eu acredito que, assim, por mais que você tenha visto os dois adolescentes, muito provavelmente, antes de você ter visto Tarkovsky e Godard, você já tinha assistido algumas coisas antes. Provavelmente você já tinha assistido os filmes do Kubrick, por exemplo. Provavelmente você já tinha assistido os filmes do Kubrick. Entendeu o que eu quero dizer? Provavelmente você já tinha assistido alguma coisa do Hitchcock antes de ver Godard e Tarkovsky. Então o Godard e o Tarkovsky é um passinho depois. Tô falando que é muito depois, não tô falando pra vocês não assistirem ele na adolescência, mas é um passinho depois, quando você vai indicar para alguém. Se você tá indo por consciência própria, vai fundo. Esqueci o nome do cara que escreveu o livro. Como é que é o nome do cara que escreveu o livro? Que é o Agostinho no filme. É o Pedro Cardoso. Esqueci total o nome do cara, gente. Gabeira. O Gabeira virou um cara mó centrista. Tipo, escrevendo um livro sobre a ditadura, virou um cara mó centrista. Ruim pra caralho esse filme. Acho uma bosta, de verdade, assim. Eu tenho um pouco de raiva dele. De pegar um tema tão sério e fazer um filme tão paia. Já assistiu Quanto Vale o É por Quilo? Eu não gosto. Eu sei que esse filme é um puta de um filme de professor de geografia passar em sala de aula. Mas eu acho esse filme um pouquinho pedante. Eu achei ele um pouquinho pedante. Melhor filme brasileiro, A Ilha das Flores, é um curta, né? O que você achou da Substância? 10 E curta não é filme, porra? Curta é filme. de 10 daria a voadora na idosa de novo. Quando sai seu filme com Ceilão, não é meu filme, né? É o filme dele. Mas quando a distribuidora quiser, é meio isso. Deixa eu ver umas perguntas aqui, gente, que eu tô enrolando com vocês. Mas é o último saque do ano, eu tô com preguiça, tem coelho na tela, As Panteras Detonando. As Panteras Detonando é o 2? A única coisa que eu lembro das Panteras é que tem uma cena que a Drew Barrymore cai pelada. É legal, tá? As Panteras é legal, tá? Não tô falando que é um filme maravilhoso, incrível, mas As Panteras é legal. Tipo, ela quebra um vidro e cai pelada, e aí ela levanta e tem dois meninos jogando Final Fantasy de 2. Eles estão jogando Final Fantasy VII com 2 controles. Eu achei muito foda essa cena. Meu sonho era jogar Final Fantasy VII de 2. As Panteras é cinema. Já terminou de maratonar os filmes de terror dos anos 2000? Ainda não, tem coisa que eu tenho que ver. Eu tô guardando o Casa de Cera. Esse eu tô guardando pra um momento especial. Onde dói mais pra tatuar? Axila. Com certeza. Axila. Axila doeu mais que o cóccix, doeu mais que a costela, doeu mais que a virilha. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver os super chatos. Super chatos. Atividade dos espectadores. Se pulou algum superchat, perdão, eu não sei por que faz isso às vezes. Pergunta número 1, Papagaio Verde. Se o que gera emprego é a demanda, como vamos ter pleno emprego no socialismo? Foda-se o socialismo. Foda-se. Mentira? Que isso? Que venha. Que venha. Com muita organização, organização das massas. Mas aqui a gente queria ver a parte de cinema. Desculpa pelo vacilo. Tá bom? Desmascarado de novo. Fui desmascarado nesse vídeo de novo. É porque eu não gosto do Nolan, gente. É porque eu não gosto do Nolan. O cara me desmascarou de verdade. Me pegou no pulo. Caralho. Assim, pelo menos vocês aí, me salvem. Você é o patrocinador desse canal. Seja membro aqui do canal. De verdade.
Seja membro aqui desse canal. Aquele vídeo ali, ó, exclusivo pra mim. Muita coisa boa tá vindo aí em 2025 e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Curtiram o vídeo?